Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Quero compartilhar com você um texto das Escrituras Sagradas que se encontra aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 20. Antes, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que você precisa estudar a Bíblia? Você sabe por que é imprescindível que você estude a palavra de Deus? Se você não sabe, eu quero compartilhar com você esse aprendizado nesse momento. Vamos ler o versículo de número 20 de Romanos capítulo 1. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a respeito da criação de Deus, que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, se disserem que jamais conheceram, ouviram ou tenham visto alguma prova sobre Deus. Se algum homem disser isso diante de Deus, Paulo está dizendo que esse homem é indesculpável. E por quê? Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Por meio de tudo que Deus criou, Deus tem se revelado ao homem. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 19, no versículo de número 1. Vamos ler. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. A palavra de Deus está querendo dizer que os céus declaram a glória do nosso Deus. Eles revelam essa glória. E o firmamento proclama a obra das mãos desse Deus. É por isso que o homem jamais será indesculpável. É por isso. Os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque a manifestação da sua criação é evidente de que existe um ser supremo, um ser maior do que todas as coisas. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decidiu se revelar ao homem nesses últimos tempos, de 2000 anos aproximadamente para cá, de formas diferentes, através da Bíblia, a sua palavra escrita, e através do Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra viva. Jesus é a palavra viva que se manifestou. Vamos ler comigo o Evangelho de João, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1. Eu creio que o Senhor vai ministrar essa verdade no seu coração. Olha o que diz o verso de número 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, João está dizendo que no princípio era aquele que é a palavra. Quem? O Senhor Jesus. Ele estava com Deus lá no princípio e ele era o próprio Deus. Estava com Deus. Ele era a palavra. Porque Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder.
quando Deus criou toda a terra, criou todas as coisas e depois criou o homem e colocou na terra, tudo que Deus criou, ele criou pelo poder da sua palavra. Apenas o homem, que Deus do pó da terra o moldou e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Mas todas as demais coisas foram criadas pela palavra do seu poder. E a palavra de Deus está dizendo aqui no Evangelho de João que essa palavra era o próprio Cristo que estava com Deus. Olha o que João diz no versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Jesus, que era a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Sim, ele viveu entre nós. Jesus esteve aqui, ele veio aqui, ele nasceu de uma virgem, esteve conosco, pregou a palavra de Deus, cumpriu o seu ministério, morreu numa cruz, condenado, sem ser culpado. Morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados, para nos dar vida e vida com abundância. Ao terceiro dia ele ressuscitou, foi elevado às alturas, está preparando lugar e voltará para buscar o seu povo. Esse Jesus esteve entre nós. E João diz aqui, vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Os discípulos viram a glória de Cristo, os discípulos andaram com Jesus e viram a sua glória. E ele diz, glória como do unigênito vindo do Pai. João está dizendo, a glória que nós vimos era como do Filho exclusivo, do único Filho do Pai. Cheio de graça, cheio de verdade. É essa glória que nós vimos. João está dizendo. E é por isso que Deus tem propósitos em nossas vidas em revelar a sua palavra. São muitos os propósitos de Deus em relação à sua palavra. São muitos os propósitos que Deus tem para a vida daqueles que querem te conhecer. Existem propósitos nessa revelação das Escrituras. Eu quero citar pelo menos 4 propósitos para você. O porquê que devemos crer e estudar as Escrituras. Propósito número 1. Deus quer preparar o crente, o seu filho, o filho de Deus, para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que nele há. Deus quer te preparar para você ter bagagem para responder às outras pessoas que te pedirem a razão da esperança que há em você. Vamos ler 1 de Pedro 3, 1 de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. E estejam sempre preparados, a palavra de Deus diz, para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse é um dos propósitos. O segundo propósito, o porquê Deus quer que estudemos as suas Escrituras, é que Deus quer nos fazer obreiros aprovados quanto ao correto manejo da palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz aqui, procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar,
que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, o segundo propósito é: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então Deus quer te fazer um obreiro aprovado, para que você maneje bem a sua palavra, mas que você não tenha vergonha e que você maneje corretamente essa palavra. É isso que Deus quer para a tua vida. O terceiro propósito pelo qual Deus deseja que nós estudemos a sua palavra é que Ele quer acrescer a nossa fé quanto ao fato de que as Escrituras são a infalível palavra de Deus. Esse é o terceiro propósito de Deus: acrescer a nossa fé quanto ao fato de que as Escrituras são a infalível palavra de Deus. Vamos ler aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21 e no versículo de número 33. Vamos ler aqui Lucas 21, 33. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, Deus quer fazer a sua fé crescer para que você creia que as Escrituras são infalíveis. Passarão o céu e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Tudo nesse mundo passará, mas a palavra de Deus permanecerá. O quarto e último propósito que eu quero mostrar para você, o porquê Deus quer que cresçamos na sua palavra, é que Deus quer nos dar luz e discernimento para nos fazer experientes. O Salmo 119, no verso de número 130, diz assim a palavra de Deus: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Ou seja, Deus está falando que a explicação das tuas palavras nos ilumina. Ela abre o nosso entendimento, ela abre o nosso coração. E Deus está dizendo isso porque Ele sabe que essa luz que nos ilumina, ela traz discernimento. Ela traz sabedoria aos inexperientes. Então Deus quer nos fazer experientes na sua palavra. Creia. Creia nessa palavra. Eu não sei se você que está me ouvindo nesse momento aqui, eu não sei se você já ouviu acerca das Escrituras. Eu não sei se você já ouviu que Deus tem esse propósito para você. Se você não ouviu, eu quero te dizer que você precisa pôr esses pontos em prática na sua vida. Deus quer trazer entendimento ao seu coração. Deus quer trazer paz ao seu coração. Deus quer trazer fé ao seu coração. Ele quer te preparar para que você seja um obreiro aprovado, que maneje bem a sua palavra, palavra da verdade. É isso que Deus quer para a sua vida. Creia. Creia nessa mensagem. Procure aplicar esses pontos na sua vida para que você cresça em graça e em conhecimento diante de Deus. Você conhece alguém que precisa ouvir uma palavra como essa? Compartilhe. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Certamente você estará sendo usado por Deus
para que outras pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Se você que está me ouvindo, você andou distante da presença de Deus, andou longe da casa do Pai, quero te fazer um convite. Volte para a casa do Pai. Volte para os braços do Senhor. O Senhor quer te abraçar novamente. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer te ajudar. Deus quer te ajudar a você crescer de novo. A você se tornar um filho. Ele quer te fazer um filho novamente. Ele quer colocar um anel nos seus dedos, sandálias nos seus pés. O Senhor quer cuidar de você. Quer cuidar da sua família. Creia nessa mensagem. Creia, acredite. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração. Certamente Deus quer mudar a história da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e sua família nesse momento. E que traga luz, traga paz, traga alegria na sua vida. E que você se dobre a essa mensagem, a essa palavra. Creia, pratique essa palavra e verás a mudança que Deus fará na sua vida.